Boa tarde, nós estamos aqui com o professor Roberto, do Departamento de História da Universidade, o vereador Ayrton Tanoeiro e o vereador Alex. Está o Edson, que está aí por trás da câmera fazendo isso, está o Teles, meu amigo, que depois ele pode dar uma mostrada para vocês, o Marcelo, que é o turismólogo que trabalha aqui por Bahia Formosa, o Eduardo, é mestrando de História da Universidade, que veio aqui conosco hoje, e a Elba, esposa do vereador Alex. E o que é que nós estamos fazendo aqui nessa live? Nós tínhamos marcado um encontro às 2h da tarde, mas houve uma dificuldade com essas chuvas lá em Natal e o pessoal da universidade chegou fora do tempo. A gente tinha encerrado e aí eu convidei o professor Roberto, que está aqui conosco, para conversar com vocês, porque a gente despediu o pessoal e eu me comprometi que entraria em contato com o departamento e marcaria uma outra data, daria uma satisfação. Então eu estou aqui com o professor Roberto, nada melhor do que mostrar para vocês o que aconteceu. O professor está com a palavra. Bom, em primeiro lugar, obrigado a todos vocês, pessoas da comunidade de Bahia Formosa, é sempre uma satisfação estar aqui. Desde já pedir desculpas a todos vocês por esse imenso atraso. Ele foi decorrente pelo fato de que nós tivemos dificuldades para sair de Parnamirim, em razão de algumas coisas que já tem algumas reformas na VR, e calhou de hoje ter um engarrafamento grande de caminhões, e lá nós perdemos mais do que 30 minutos, quer dizer, tanto eu e Eduardo saímos cedo da UFRN, justamente para que houvesse tempo suficiente para chegar aqui às 2h, só que não foi possível, E contando com alguns outros atrasos que a gente teve também em algumas partes, que nós tivemos que parar para comer alguma coisa no caminho, justamente porque não paramos lá em Natal para isso. Então, desde já pedir desculpas a todos vocês por essas dificuldades. Independente disso, há um mês atrás, exatamente há um mês atrás, eu estive com o Dario, com o senhor Dario, e apresentei para ele a proposta de um resultado final que a gente pretende em relação ao projeto. O ano passado, como foi apresentado para aqueles que estavam lá no mercado, e inclusive representado algumas escolas, professores, explicamos como funciona, qual é a legislação no Brasil relacionada a patrimônio cultural, tanto material quanto imaterial, como funciona a pesquisa histórica hoje, quais são os tipos de fontes que a pesquisa histórica tem colocado em evidência hoje. Então, esse primeiro contato ele foi para apresentar o teor desse projeto. Nós demos um nome a esse projeto, cujo destaque é a questão da gestão patrimonial, ou seja, o patrimônio nós não vamos inventar, ele já está lá, ele já está aqui, ele está nas pessoas e também está na própria localidade. Ele faz parte da história que foi construída ao longo do tempo. Ele precisa ser gerenciado, ele precisa ser organizado, ele precisa ser sistematizado. Então, a proposta que foi apresentada, na verdade, há mais de uma delas, mas a primeira delas, que foi apresentada para o senhor Dario há um mês atrás, foi que o produto final desse projeto ele fosse algo que está antenado com as demandas atuais, ou seja, as necessidades que a gente tem hoje no mundo da comunicação. Por exemplo, essa própria live que está sendo feita agora, é uma filmagem em tempo real que está sendo colocada no espaço virtual. Então, ele é um produto digital colocado no espaço virtual. Então, a gente vive hoje uma situação em que a informação ela caminha muito rápido, ela é distribuída de forma muito rápida e muitos podem ter acesso a partir de equipamentos muito simples como um smartphone, como um celular que tem todas as funções que antes só tinham nos computadores. Então, essa facilidade de comunicação nos levou a pensar, tanto eu quanto Conceição, que o projeto ele deveria pensar um produto antenado com essas necessidades. Ou seja, não adiantaríamos nós pensarmos um produto final desse projeto para organizar essas informações sobre o patrimônio cultural e a história de Bahia Formosa, de forma que ela fosse algo que já não se usa mais. Coisas impressas, que a gente precisasse sempre de um espaço físico para fazer isso. Não, na verdade, na atual forma de comunicação que nós temos, por isso que a proposta do resultado final do projeto é o que a gente vai chamar de memorial virtual. O memorial virtual ele é uma proposta nova, ela está antenada com as necessidades mais atuais
na gestão do patrimônio, porque muitas vezes a maneira de divulgar, atrair, por exemplo, a atividade turística, desenvolver a atividade cultural, a atividade escolar, por exemplo, na área de história, você não precisa mais deslocar os seus alunos de um lugar para outro. Muitas vezes você pode fazer isso a partir desses sistemas de comunicação. Então a proposta do memorial virtual é o quê? Pegar toda essa informação que nós temos a respeito, né? Tanto de documentação escrita, documentação em forma de imagem, como fotografias de diversas épocas, da história das famílias, da história da própria cidade, certo? Da maneira como a comunidade se formou, as atividades econômicas que a comunidade realiza, a atividade, inclusive, turística, seja ligada à questão do meio ambiente ou ligada à questão cultural. Todas essas informações, elas precisam ser organizadas dentro de uma espécie de plataforma. E essa plataforma, né, virtual, ela é a melhor que a gente tem visto e pensado. Então o memorial virtual é o quê? É uma possibilidade de você passear pela história de Bahia Formosa, você visitar a história de Bahia Formosa, mesmo que você não esteja pisando nas calçadas de Bahia Formosa, né? Isso também abre o leque de possibilidades nos estudos patrimoniais, né, no Brasil, e nesse caso Bahia Formosa vai estar antenada com essa nova proposta. O memorial virtual é uma experiência que já tem sido feita em outras instituições. Por exemplo, o Ministério Público Federal, no Rio Grande do Norte, o Ministério Público Estadual, tem memoriais que são físicos, ou seja, espaços onde você pode ver a história, né, da atividade daquela função do judiciário, mas eles também têm um memorial virtual. Vários municípios, por exemplo, do estado de São Paulo, do estado do Paraná, têm memoriais virtuais, ou seja, você pode visitar o que existe naquela cidade, sem você ter que ir à cidade. Claro, isso significa o quê? Quando você for visitar aquela cidade, certo? Você já sabe exatamente onde estão os pontos importantes. Onde está o museu, onde estão as escolas tradicionais, mais antigas, onde está o casarão do Barão fulano de tal, onde está a prefeitura, né? Você pode conhecer a história daquele município sem antes necessariamente ter que pisar lá. O que isso importa, né? O memorial virtual, ele permite que nessa plataforma digital e no espaço virtual, as informações sejam alimentadas, como o que está acontecendo aqui, nesse momento que eu estou falando com vocês, né? Então, a informação que eu estou dando para vocês está sendo colocada ao vivo, né, a partir de um sistema digital, mas numa plataforma virtual. Tá? Então a proposta do memorial virtual para a Bahia Formosa é o que? Organizar toda essa informação que se tem sobre a história do executivo na cidade, a história do legislativo, né? A história importante das primeiras famílias que se fixaram e formaram a comunidade, a atividade econômica que deu início à formação da comunidade, certo? Os eventos históricos do estado que estão relacionados à formação do município, assim também como o patrimônio que existe, por exemplo, determinados tipos de músicas, danças, manifestações que são imateriais, mas que também fazem parte desse patrimônio. E elas vão compor, né, essas informações. Elas serão importantes não somente porque elas vão atrair a atenção das pessoas da cidade para a sua própria memória, mas elas também vão atrair pessoas que vão vir à Bahia Formosa já conhecendo grande parte da sua história. E ainda um terceiro resultado disso. Por exemplo, os trabalhos escolares, nas escolas que existem na cidade, os professores vão poder utilizar como plataforma de pesquisa, como espaço de pesquisa, o memorial virtual. Por quê? Lá terão, por exemplo, um determinado portal relativo às fotografias históricas da cidade. Então, você poderá visitar essas fotografias históricas das famílias de Bahia Formosa e da formação do próprio município, ao passo que você antes precisaria ir até a casa daquelas pessoas, ou às vezes procurar um acervo do Instituto Histórico e achar aquele documento. Agora não, você vai poder ter aquele documento escrito, aquela fotografia, aquele mapa, aquela foto aérea, certo? Aquelas informações de documentários que já foram feitos, inclusive, sobre Bahia Formosa, todas dentro dessa plataforma digital. De forma que o quê? Esse material, ele tanto serve para divulgar a memória de Bahia Formosa, quanto também ele serve para pesquisa dos alunos das escolas também em Bahia Formosa, e eu posso dizer até do Rio Grande do Norte como um todo. Tá? Então a cidade, né, a municipalidade, ela vai ter uma oportunidade de ter um espaço que, diferente de, por exemplo, um memorial físico, um espaço que leva muito mais tempo para você, né, fazer um projeto arquitetônico, conseguir recursos, construir, instalar a exposição. Claro, isso pode ser feito numa segunda etapa, mas no primeiro momento o resultado que está sendo pensado aqui, desse projeto de gestão patrimonial, histórica e cultural de Bahia Formosa, é reunir essas informações, né,
ou seja, formar uma base de dados e com essa base de dados montar essa proposta do memorial virtual, onde qualquer pessoa na cidade, fora da cidade ou até fora do Brasil vai poder saber sobre a história de Bahia Formosa, sobre o patrimônio cultural de Bahia Formosa, sem ter que sair do seu smartphone ou sem ter que sair do seu computador. Tá? Então essa é, em linhas gerais, a proposta que a gente está colocando, eu e a professora Conceição. Qual será o papel, né, do professor Roberto e da professora Conceição na coordenação desse projeto? Um papel de coordenação, tendo como intermediário, né, o senhor Dario, as pessoas da própria comunidade participando, né, a partir dos próprios recursos fornecidos pela prefeitura, para que essa base de dados seja montada, né? Então, computadores, HD externos e tal. Por quê? Essa base de dados ela precisa existir para que a partir dela a gente preencha os elementos do memorial virtual. Então é uma proposta atualizadíssima para o município, né? Posso dizer, inclusive, já falei isso para o senhor Dario e para outros vereadores da última vez, não adiantaria apresentar uma proposta para vocês que fosse uma proposta inviável para o tempo disponível, tanto meu quanto de Conceição, e também inviável no sentido das demandas que existem hoje, né? Então, se vocês pesquisarem, com certeza vocês vão procurar agora, a partir dessa minha fala, que é o que na verdade seria apresentado hoje, né, no auditório da Câmara Municipal, e infelizmente não podemos, mas com certeza vocês que estão me ouvindo aí, e vocês que estão aqui me ouvindo, já vão ficar com vontade de, daqui a pouco, né, começar a pesquisar na internet e ver os exemplos de memoriais virtuais. A ideia é essa mesmo, tá? Então estou colocando aqui para que vocês vejam e percebam que essa proposta tem dado uma perspectiva muito interessante para o conhecimento da história, para a preservação da memória, né? Para a criação de uma base de dados para a pesquisa escolar, que é uma questão que tanto eu quanto Conceição a gente tem se preocupado e abraçamos, né, a proposta, né, o chamado de Bahia Formosa para fazer esse trabalho. Estamos na posição de coordenar o projeto e também sermos os consultores dessa base de dados. Como esses dados devem ser organizados, como eles serão montados, né, de que forma eles devem ser guardados, né, como eles vão. Obviamente vai entrar profissionais da área da informática, né, que vão fazer, usando a linguagem de programação, a montagem desse espaço virtual, claro, dentro de toda uma atualização. Não é interessante que, já que a gente está qualificando a informação e trazendo ela de uma forma mais profissional possível, na etapa final, que é a montagem, né, dessa grande página eletrônica, né, dinâmica com essas informações, ela não seja feita realmente por profissionais. É importante que ela seja feita, por quê? Porque ela vai estar atualizadíssima em relação àquilo que é hoje a gestão patrimonial em vários lugares do mundo, né? E no Brasil ela tem chegado com bastante força. Professor Roberto, uma pergunta, mas antes da pergunta, eu queria dizer da felicidade de Bahia Formosa de ter essa conjunção de astros, né? De um lado a universidade querendo e do outro lado aqui o município, a administração, a prefeitura, o município de Bahia Formosa, a Câmara querendo a mesma coisa e a felicidade de ter professores tão comprometidos com a história, não é? Então, mas a minha pergunta é a seguinte, a gente vai precisar assinar um acordo, um convênio, um termo de responsabilidade, porque isso implica em recursos também, né? Desenvolver um trabalho desse, precisa comprar computador com HD externo, como o senhor falou, não é? Pessoal e tal. A gente celebraria um acordo? Sim. Nos trabalhos que a gente tem desenvolvido, inclusive outros colegas professores meus, né, no mesmo departamento, já coordenaram, né, projetos de criação de memoriais, né, tanto memorial físico, no sentido de um espaço, né, e aí quem já foi a Natal deve conhecer, ou quem não conheceu, né, um exemplo disso é o memorial da cidade do Natal, no Parque da Cidade, né, o Parque Donival do Monte. Então, tem um acervo e as escolas, eu inclusive tenho um aluno fazendo um trabalho de pesquisa sobre a importância desse memorial, né, com esses objetos lá para o ensino de história, né, isso é importante, né? Inclusive o próprio Eduardo que me acompanhou hoje aqui, que é me orientando, é um dos representantes de outro estado que está fazendo o curso conosco no Rio Grande do Norte, né? Então ele trabalha em Fortaleza. Então ela tem sido uma demanda, né, atual. Então a ideia foi o quê? Atualizar, né, a proposta para a Bahia Formosa, tendo em vista, né, esse formato de trabalho. Existem duas formas na universidade que são importantes para a gente fazer isso. A primeira delas é o cadastro desse projeto no próprio sistema que a universidade tem, né?
E o cadastro desse projeto no sistema da universidade, ela registra a atividade dos professores e dos alunos que estarão envolvidos nesse trabalho, inclusive até mesmo em termos de deslocamento, né, desses professores e de registrar a atividade que eles estão realizando. E o outro lado desse trabalho é esse mesmo texto de projeto que vai para o sistema da universidade, ele é apresentado e é assinado pelos representantes do município, né, como um termo que a gente chama de acordo de... são os termos de acordo técnico-científico, né? Então, os termos do acordo técnico-científico é um documento simples, né, de poucas páginas, onde tem estabelecido quais são os objetivos do trabalho, né, onde ele vai ser realizado, quem são as instituições responsáveis do projeto, né, quem é a parte responsável pelo financiamento dos recursos, quem é responsável pela parte de coordenação, de consultoria, quais são as contrapartidas, né, se houver contrapartidas existentes. Então, o mesmo documento que vai como texto do projeto para o sistema da universidade, ele é transformado num texto, né, com termos estabelecidos desse acordo técnico-científico, porque é isso, na verdade, que a gente faz, né? O trabalho de pesquisa que a gente tem feito nessa área de história, memória, patrimônio, assim como em outras áreas também, né? Por exemplo, na área da arqueologia, que é especificamente a área que eu tenho trabalhado, são sempre termos de acordos técnico-científicos, né? Então, nós oferecemos esse conhecimento, esse know-how, né, essa consultoria, e esse trabalho ele fica registrado na universidade como produção científica desses professores, mas o resultado desse trabalho ele converge para a comunidade, que é o objeto de trabalho, certo? Então, a ideia do produto final como um memorial virtual, ele tem como público-alvo, certo, a comunidade de Baía Formosa. Sim. Ele tem como objeto de estudo a história de Baía Formosa e o patrimônio cultural de Baía Formosa, né? Na verdade, a parte que nós levamos, eu e Conceição, é o quê? É o registro dessa atividade como atividade científica nossa, que obviamente a gente precisa registrar, né? E esses elementos sendo determinados nesse documento, que é um termo de acordo, né, técnico-científico, fica-se estabelecido os objetivos de cada as partes, né, de cada instituição envolvida, de forma que esse documento, no final, né, ele é assinado, né, e é interessante a gente pensar nisso, né, uma vez com esse texto pronto e analisado, inclusive, né, é importante que os representantes da prefeitura, o setor jurídico, né, analise esse texto, claro, para não ter nenhum tipo de dificuldades, né, posteriores, mas, num sentido geral, são essas as partes relativas a cada instituição envolvida. A universidade entra com esse conhecimento que esses professores têm, né? No caso, eu já estou falando para vocês aqui dessa atualização de conhecimento, da maneira como trabalhar com essa informação, né? E a municipalidade ela ganha no sentido de um resultado final de um produto que não vai ser um produto registrado com a patente do professor Roberto Heron, não se trata disso, né? A criação de um memorial virtual, ele é um resultado de pesquisa, né, sob a consultoria minha e de Conceição Guilherme, né, para que o resultado final seja para Baía Formosa, né? Então, e o trabalho científico. E o trabalho científico, que vai servir não somente para as pessoas que estão aqui, né? Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entender como um produto como esse, ele mexe com a questão da identidade das pessoas, com o interesse que as pessoas que moram ou têm parentes em Baía Formosa ou vieram de fora morar em Baía Formosa acabam construindo. Imagine só você ter um acervo de fotografias e você poder ver que aquelas fotografias estão disponíveis ali para que o seu próprio filho pesquise na escola, né? Para que outros estudantes também, crianças do 6º ano, do 5º ano, pesquisem naquelas imagens. Então, com certeza, a versão que eles vão ter da história de Baía Formosa, depois desse memorial, alguns anos à frente, será bem diferente, né, daquilo que vocês têm hoje. Se hoje você já tem uma relação de proximidade, de identidade das pessoas, né, você vai ter uma geração com muito mais identidade com o lugar que eles vivem, o lugar que os seus pais vivem, os seus tios, seus avós, né, vivem ou já viveram, né? Esse é o objetivo do trabalho. Professor, eu tinha um negócio, uma brincadeira, né? A comunidade Baía Formosa me deu o título de historiador. Tá. Eu posso passar lá para pegar um plástico, né? Olha, gente, eu sempre explico para vocês, eu não sou historiador, eu não fiz história na universidade, eu fiz filosofia, não é? Minha área é diferente, é do pensar.
Pensar é comigo, né? A provocação é comigo. Então, isso eu faço. História é uma paixão que eu tenho. E eu acho, professor, que na hora que a gente tem a história da gente construída, a gente cria identidade. Sim. Eu me esforço, trabalhei durante anos tentando isso, né? E agora eu disse assim, eu posso até morrer feliz, o Teles vai ficar no meu lugar, né? Tocando esse negócio aí. E eu acho, inclusive, aqui eu queria até aproveitar, porque a prefeitura ou a Câmara de Vereadores, não é, para coordenar esse trabalho junto à universidade, porque aqui agora, quase que praticamente, acaba o meu trabalho. O meu trabalho foi esse, de aproximar a universidade da comunidade, do município. Então, essa aproximação está feita, tá certo? Agora, eu acho que está na hora da prefeitura ou a Câmara de Vereadores assumir o trabalho e nomear um coordenador, que pode ser um estudante de história, como o Edson, né? Ou outros daqui de Bahia Formosa, uma pessoa que saiba, que entenda da coisa, que tenha amor, que tenha paixão e que queira tocar essa coisa em frente. Mas, professor, eu não sei se o senhor teria mais alguma coisa para comunicar, para dizer. Eu queria só completar o que você está dizendo, Dario, no sentido de assim, mesmo que eu não posso fazer isso, né? Por questões jurídicas, né? Não, brincadeira. Lhe dar um diploma. Não, brincadeira. Mas nos estudos que a gente tem hoje, né, atuais, de diversos autores, tanto da filosofia quanto das ciências sociais, da história, né? E relacionados a esse tema, ligados ao patrimônio cultural, na antropologia também, eles são concordantes num ponto, né? Quando você envolve a própria comunidade, né, mesmo que haja eventualmente alguma dificuldade no meio do caminho, alguma discordância, que né, somos humanos, a gente tem esse direito à discordância, né? Então, mesmo que haja algumas discordâncias e dificuldades, sejam elas financeiras, pessoais, né, ou até mesmo de informação, né, há sempre o mérito, ou seja, há sempre uma coisa boa no resultado. Qual é? Quando esse trabalho é feito a partir do desejo que a própria comunidade daquele local tem em preservar a sua memória, mesmo com as discordâncias e problemas, eles acabam sendo menores, os problemas, do que o resultado final, né? Então, esses autores são concordantes em dizer que hoje, quando a gente trata de questões ligadas a patrimônio cultural, a tentar preservar, né? Porque, na verdade, a memória ela é preservada, né? Você não resgata, ela não está lá morrendo afogada e você vai tirar de dentro da água. Sim, não, você vai preservá-la. No sentido de preservar o quê? Por exemplo, quando você conta uma história em casa, respondendo a pergunta de um filho ou de um neto, dizendo que não, mas não foi isso que aconteceu com seu avô, não. Na verdade, o pai dele, que era seu bisavô, quando ele comprou aqueles cavalos, você está preservando a memória da família. Você está contando os detalhes da história como foi. Então, amplie isso aí para um universo maior, né, de toda a comunidade, ou seja, da própria cidade de Bahia Formosa, você vai ter um mundo imenso de histórias. Então, o memorial virtual, ele não vai acabar nessa primeira formatação dele, né? Na verdade, ele vai ser uma plataforma que vai poder ser alimentada, né? Então, quando tratamos de patrimônio, de memória, de história, a gente tem sempre agentes que trabalham em prol dessa memória. Você, assim como, né, os representantes da prefeitura que estão aqui, os vereadores, pessoas interessadas, né, o secretário de turismo, né, as pessoas que estavam aguardando, né, que infelizmente a gente não pôde fazer a apresentação hoje, demonstram o quê? De uma forma ou de outra, ligados ou não às funções que você tem, né, no legislativo, no judiciário, no executivo, ou funções sociais, por exemplo, um líder de comunidade, todos eles estão direcionados para o mesmo ponto. Qual é? Eles são agentes da memória. Tá? Então, eles são agentes de preservação da memória. Como exemplo que eu estou dando para vocês aqui, de uma história que você escutou em casa, o seu filho ou seu neto pergunta e você diz, não, mas aconteceu assim. O seu avô, né? O pai dele, que era o bisavô, e aí você retoma a história e explica. A ideia, na verdade, num sentido mais geral da cidade, é fazer isso. Tá? É a gente juntar essas informações para que essas diversas histórias de Bahia Formosa, elas têm um espaço para serem divulgadas, né? Porque elas não tem uma que seja mais importante do que a outra, elas têm o mesmo grau de importância, mas quando você favorece que elas estejam disponíveis para os outros, né? Inclusive assim, temos até, já falando aqui em termos do turismo, né? O turismo cultural hoje, sei por disciplinas que eu tenho ministrado na universidade, para alunos de turismo inclusive, né? Tem sido uma demanda muito clara que eu tenho dito para eles, né? Vocês, aí olho para a sala de aula, serão os agentes
os gestores dessa atividade. Então, se vai haver um turismo cultural comprometido no Brasil, que preserva essa memória, que cuida, por exemplo, da arquitetura antiga, não é? que cria novas formas, né, de utilização turística, que não seja apenas o turismo de praia, né, e outros já conhecidos, né? Não sou eu que vou fazer, o Roberto Airão. Por uma questão de idade, né, que eu estou ficando mais experiente, né? Não mais velho, né? Mais experiente, mas por uma questão biológica, obviamente a minha geração ela vai passar e as gerações que vão seguir adiante é que vão ter que fazer a gestão disso. Então, não se sinta menor, né? Nem intimidado, nem os outros também aqui. Todos vocês já demonstraram nas reuniões do ano passado, né? Sim. Demonstraram nas reuniões que nós fizemos no Laboratório de Restauração, também no ano passado. Nessa reunião de hoje, né, que estavam presentes e que infelizmente devido ao meu atraso vocês não puderam ficar, mas os que estão presentes aqui, todos são agentes de preservação da memória. Tá? Se assim não fossem, vocês não estariam aqui. Né? Talvez eu estivesse dando essa palestra diante de uma câmera para que todo mundo assistisse na internet, né? E não se trata disso. Né? É muito mais do que isso. Eu acho que o Edson deu uma olhada aqui, para mostrar a gente, todo mundo que está sentadinho ali. Ajeita o cabelo aí, Teles. Que vai aparecer, né? Eu pedi o Teles para ajeitar o cabelo, né? Para ver como a gente estava aqui. Agora, pessoal, eu acho que a gente está terminando, né? Eu não sei se teria mais alguma coisa, mas para não ficar muito longa, né? Nós queremos, inclusive, agradecer a sua presença aqui nessa salinha, não é? Para dar uma primeira conversada com a comunidade toda, né? E eu quero dizer, foi uma aula magistral essa que está gravada, não é? No sentido do que qual é o papel do agente, do mestre, do aluno, da comunidade, da preservação da história. Foi uma aula magnífica, não é? Que poucas vezes a gente tem a oportunidade de ouvir. E eu deixo o meu agradecimento não em nome da comunidade, porque quem fala em nome dela é o Ayrton e o Alex, né? E se eles quiserem fazer esse agradecimento, eu ficaria muito feliz. Que são eles que falam em nome da comunidade. Mas, de qualquer maneira, a presença do Teles, a presença do Marcelo, a presença do Eduardo, da Elba, todos aqui, do Edson, que está ali por trás da câmera, que ele não mostrou ele, né? Mas ele está por trás da câmera, né? Que foi muito bom a gente estar aqui agora. E então eu deixaria, se o Ayrton ou o Alex quisesse dar um agradecimento aí, essa aula magistral em nome da comunidade, né? Em nome de Bahia Formosa. Eu vou logo aparecer, né? O professor Dario, esse ilustre, falou, é uma história que tem que ser vista mesmo, visualmente, mundialmente pelo telefone, né? Como o professor Roberto acabou de se expressar e falar. E uma coisa muito boa para a nossa juventude, né? Para a sala de aula, uma coisa que vai ficar marcada na história da Bahia Formosa. Tomara que não fique só no vamos tentar, que as partes cabíveis, a prefeitura junto com o executivo, junto com o legislativo, possa progredir nisso aí. E eu queria deixar aqui os parabéns ao senhor por essa iniciativa, não é porque o senhor chama o senhor, porque você falou que você é um rapaz novo, e ao professor também por estar aqui participando, a todos, e meu muito obrigado pelo convite. Sempre que for convidado estarei presente, e queria deixar aqui a minha satisfação pela comunidade, que eu tenho certeza que vai adotar isso aí como porque todo mundo quer ver a história da Bahia Formosa exposta para o mundo todo, né? Porque depois disso, essa coisa finalizada vai ser o mundo todo que vai ver a partir de um smartphone, como ele falou, no celular. E boa tarde a todos e muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, quero aqui agradecer a presença do professor Airão, agradecer ao amigo Dario, ao professor Eduardo e aos demais presentes, e dizer da satisfação, né, de fazer parte também dessa história. Graças a Deus estamos precisando, e Bahia Formosa será contemplado com a história dela, tenho certeza. Já quero aqui também fazer um pedido que no próximo encontro com o professor Ayrton,
para discutir o começo dessa história. Já quero convidar aqui a secretária de Educação, a senhora Alvina. Também quero convidar o prefeito a se fazer parte, porque será celebrada uma parceria entre os dois poderes, Executivo, Legislativo e a UFRN, para que juntos nós possamos realizar este projeto, tirar do papel e realmente fazer funcionar. Quem ganha com isso é a comunidade, as escolas, né, a juventude. Então, aqui em nome da comunidade, eu só tenho a agradecer a todos envolvidos e dizer que o que tiver ao alcance da Câmara Municipal, eu tenho certeza que a Câmara em si ela não vai medir esforço para resolver e ajudar este projeto. Então, eu tenho certeza que a bancada de hoje, que forma a Câmara Municipal, todos eles estão na expectativa que este projeto saia, que seja realmente executado, mas precisamos também do Poder Executivo para que juntos todos nós possamos realizar este projeto. Então, quero dar uma boa tarde, agradecer a presença do professor Airon, que se deslocou, não deu para chegar num momento adequado devido ao imprevisto de chuva na capital, mas mesmo assim, já também pedi ao presidente que faça a parceria com o professor Airon, para que juntos possa marcar esta data o mais rápido possível para dar andamento neste projeto, pois é uma coisa que tem as demandas e a gente precisa correr contra o tempo. Então, professor Airon, eu agradeço em nome da comunidade, em nome de todos os presentes e desejar aqui uma boa tarde a todos os amigos. Eu desde já, assim, para fechar, na verdade eu que agradeço a paciência, né, de vocês, a tolerância em relação a isso. Eu posso dizer que isso não existe em qualquer lugar, tá? Em alguns lugares, inclusive, essa tolerância. Claro, eu também não sou, né, nunca fui um professor de chegar atrasado, né, e eu vinha comentando, inclusive, com o Eduardo no caminho sobre isso, né, o quanto ruim era para mim estar sem a conexão aqui da internet. Professor, me dê licença, só uma observação que eu quero fazer. Quando eu questionei a presença da secretária de Educação, é justamente para ela disponibilizar 1 ou 2 servidores da área da educação para tomar frente deste trabalho, deste projeto que será executado. Tudo bem. Tranquilo. Então, eu que agradeço a tolerância, a paciência de vocês em relação a isso, né? Por isso que não ia jamais me furtar de apresentar o conteúdo que iria ser apresentado dentro desse formato aqui mais reduzido, né? Na forma de reunião, mas que é exatamente isso que está sendo apresentado como proposta. E já, desde já, assim, dizer que a formatação desse texto, né? desse documento que é o projeto, ela tem que ser avançada nesse sentido, né, para já se começar a pensar nisso. Quem são, né, as pessoas que vão trabalhar na formação dessa base de dados, né, e realmente começar a juntar essa informação. E digo para vocês, né, quem está me ouvindo e os que estão aqui presentes também, vocês vão se surpreender com a quantidade de informação que tem. Professor, me diz uma coisa. Esqueci da pergunta, mas eu queria também destacar aqui a presença do professor Eduardo, não é, que é mestrando, o professor é quem o orienta, e a pergunta, me lembrei, Bahia Formosa, com esse trabalho, é a pioneira do Rio Grande do Norte? Essa proposta de pensar a história da cidade, né, de promover a gestão do patrimônio, não, mas ela é a primeira a colocar isso em termos práticos, num tempo pequeno, rápido, certo? Mostrando o quê? Que realmente há um interesse de dentro da comunidade, né? Bahia Formosense, não sei se é esse o nome, né? Então, como há esse interesse do lado de dentro, qualquer ajuda e qualquer proposta que venha de fora, ela termina sendo bem formulada e bem aceita, exatamente porque dentro do espaço. Então, Bahia Formosa, ela é um projeto piloto, no sentido de apresentar uma proposta de gestão do patrimônio que vai seguir uma legislação brasileira, vai seguir, por exemplo, uma necessidade na área da educação, vai suprir uma necessidade, por exemplo, na área da divulgação turística, mas que é atualizadíssima em relação
aquilo que se tem feito fora do Brasil e que já dentro do Brasil tem sido também feito. Eu dei o exemplo aqui do Memorial da cidade do Natal, dei o exemplo do Memorial do Ministério Público Estadual, né? A Arquidiocese de Natal também, né, encampou esse projeto, então ela iniciou com um memorial digital da documentação. Imagine só quanta documentação a igreja católica não produziu na Arquidiocese de Natal. Mas essa documentação foi durante 4 anos digitalizada, porque agora você pode fazer uma pesquisa, certo? No acervo da documentação da Arquidiocese, sem você sair de qualquer lugar do Rio Grande do Norte que você está. Aqui não. Basta você ter a internet disponível e a conexão, você faz um login, uma senha, você entra lá, né? Depois é que eles começaram a fazer, né, estão construindo agora um memorial físico. Tá? Então, primeiro fizeram um memorial, né, no formato digital, mas que a grande novidade é que Bahia Formosa ela vai ser, né, a cidade piloto de um memorial não somente no formato digital, mas no espaço virtual. Ou seja, né, ela já foi, a concepção do projeto já foi pensar esse espaço de comunicação que é a internet, né, que pode ser muito bem utilizada para fazer muita coisa boa, né? Então ganhamos um título, né, de cidade pioneira num plano piloto de escrever a sua própria história. Gente, a gente merece palmas. Vocês não vão bater palma, não? Bahia Formosa está na frente, né, professor? Ah, que bom. Professor, já faz tempo que a gente está conversando aqui, não é? E eu queria até aproveitar para dizer muito obrigado a vocês que vieram presente aqui, com o professor também, né? E agradecer a vocês que ficaram nos ouvindo. Vocês receberam uma aula magistral, né, que dificilmente a gente teria a oportunidade de receber, né, sem sair de casa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós entraremos em contato a qualquer hora, quando a gente souber da data da próxima reunião aqui em Bahia Formosa com o professor Roberto, com a professora Conceição, que eu quero destacar o nome da professora Conceição, que tem sido um baluarte também junto com o professor nessa busca de pioneirismo, né, da nossa cidade no escrever a sua história. Né? Muito obrigado, uma boa tarde a todos.